Paz do Senhor, igreja. Gostaria de estar meditando com os irmãos nesta noite, uma palavra que o Senhor tem constantemente nesses últimos meses falado em meu coração e em minha mente e tem tratado comigo. Eu espero que o Espírito Santo fale com vocês também, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 34. Nós estaremos falando um pouquinho sobre o sal insípido, que na minha vida tem me provocado de uma forma diferente sobre que tipo, ou melhor, qual o sabor do crente, da cristã que eu tenho sido nesse mundo. Qual é o tempero que eu tenho levado para minha família e para quem está ao meu redor. E isso tem sido algo que tem tocado em mim profundamente, que o Senhor tem constantemente ali ministrado sobre mim. E diz assim: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, irmãos, isso tem sido tão assim ministrado sobre minha vida, porque o Senhor tem falado comigo. Como crente, que sabor eu tenho levado? E nós sabemos que quando o Senhor Jesus está falando a respeito dessa passagem, dessa parábola, Ele está falando da condição de um seguidor de Cristo, a condição de alguém que está ali com o Senhor na intimidade. E isso eu comecei a estudar. E eu não sabia que o sal, para ele se formar, tem um processo. E Deus trabalha com processos. E você precisa de muita luz e muito vento. Porque se não tiver a quantidade certa, adequada de luz ou vento, o sal ele vai ter aparência de sal, mas ele não terá sabor. E eu comecei a entender isso. Eu posso estar ali seguindo, estar no convívio direto com a palavra, eu posso estar ali aparentemente com o Senhor, mas eu não tenho o sabor de Cristo. E nós sabemos que o sal é Cristo, porque Ele vem e transforma a nossa vida, Ele tira nossas impurezas, nossos pecados, e Ele coloca em nós a presença do Pai. E quando nós perdemos esse sabor, porque está faltando a intimidade, porque nós focamos nos problemas, nas adversidades e começamos a distanciar do Senhor. Então eu comecei a entender que se eu me afastar do Senhor, eu estarei renunciando aos seus princípios e eu estarei perdendo o sabor de filha de Deus, o sabor de serva do Senhor, a comunhão com o Senhor. E se eu estou fazendo isso, eu estou vivendo aquilo que Mateus 18, e versículo 18 fala: aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, e aquilo que está desligado na terra está desligado no céu. Ou seja, eu estou renunciando Cristo, eu estou renunciando a comunhão com o Senhor, eu estou perdendo a minha finalidade, que é ser salva e levar a palavra de salvação a alguém. Eu simplesmente estou me desligando da eternidade com Deus, eu estou dando as costas para Deus, porque o Senhor fala aqui, não presta para mais nada e não dá para restaurar. Assim como você salga, você põe excesso de sal na comida, ela se torna imprestável, o crente sem Cristo, ele também não tem finalidade. Então, irmãos, eu parei para pensar, falei: Senhor, é muito dolorido isso, porque como os irmãos sabem, tem um tempo que eu estou tentando passar na prova da OAB. Olhar na lista de chamada e não ver o nome aprovado é ruim, irmãos. E eu fiquei pensando, se eu estou renunciando a Cristo, o meu nome está fora do livro da vida. Imagina, você não viu o seu nome lá, você não vê lá. É algo que não vai ter cura, não vai ter mais tempo de reconciliamento ali com o Senhor, reconciliar com o Senhor. Então, irmãos, eu comecei a olhar para mim e ver qual o tipo de relacionamento, intimidade que eu estava produzindo com o Senhor. Se a minha aparência estava de cristã, mas o meu interior estava mostrando claramente que eu estava renunciando ao Senhor, que o meu coração estava voltado nesse mundo, que eu estava sentando na mesa com escarnecedores, que eu estava quebrando princípios com o Senhor. E então eu comecei a observar, falei: Senhor, eu preciso corrigir, isso precisa mudar em mim, afinal as adversidades vêm, as dificuldades vêm, e isso todo mundo vai passar, isso não é só comigo, pode estar acontecendo com você, com o seu vizinho. A diferença é parar e analisar e falar: opa,
Eu estou renunciando ao Senhor, estou trocando os princípios do Senhor pelo princípio do mundo, eu estou perdendo o meu sabor, eu estou perdendo a finalidade que o Senhor tem comigo, eu estou perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Eu estou fazendo ao contrário do que eu deveria fazer, do que está escrito, como por exemplo em Salmo capítulo 1. Vamos ler Salmo número 1, que diz o quê? Bem-aventurado aquele que não senta na roda de escarnecedores. Então, a gente observa que as bem-aventuranças, elas deixam de estar na nossa vida. A gente observa que a bem-aventurança, ela deixa de ser um princípio. E se a gente quebra o princípio do Senhor, como está aqui, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se eu quebro esse princípio, eu renuncio a Cristo. Se eu quebro essa bem-aventurança, eu perco a minha função, porque eu não estou vivendo mais pela obra de Cristo, não estou vivendo mais pelo testemunho de Cristo, mas eu estou vivendo pela minha vontade, que está sobressaindo o meu propósito, que é servir o reino de Deus, que é levar a mensagem da cruz, a mensagem do Senhor que veio nos resgatar. Ao romper com Cristo, nos tornamos parte desse sistema. E se eu tomo parte desse sistema, eu começo a viver o quê? O princípio de Satanás, o princípio da mentira, o princípio do adultério. Eu começo a quebrar o meu caráter, eu começo a quebrar tudo aquilo que um dia eu renunciei, que eu entendi que não é feito para mim, eu entendi que não faz parte de mim, não é para mim. E eu começo a o quê? A me desligar do Senhor. E isso é horrível, porque é rejeitar a Cristo, é rejeitar a sua palavra, é rejeitar a sua comunhão, é rejeitar o Pai. Os princípios que aceitamos na nossa vida e que a gente traz a relacionamento com a família e com quem trabalhamos, com quem estudamos, revelam quem nós somos, revelam quem está em nós. E isso a gente tem que estar constantemente analisando, porque o diabo ele vem de uma forma simples, ele nunca vai vir escancaradamente batendo de frente, mas ele vem devagarinho, vem de uma forma sutil, de uma forma tranquila, e quando você vê, você está concordando com as desculpas. Afinal, a mentira, ela prevalece quando você tem desculpas. Ah, mas eu errei, eu fiz isso por causa daquilo. É como se a gente estivesse dando um apoio moral para a mentira, dizendo, olha, eu não queria fazer isso, eu não queria me comportar assim, mas não, errado é errado, verdadeiro é a palavra do Senhor. Afinal, nós somos a imagem do Senhor, e o Senhor ele não trabalha conosco com meio termo, o Senhor ele trabalha conosco de forma profunda. Ele nos conhece e ele produz processos, desenvolve processo conosco para revelar aquilo que precisa ser mudado. E ele começa pela nossa mente, renovando a nossa mente, transformando a maneira de pensar, mostrando que aquilo que pode parecer no nosso pensamento verdadeiro, muita ou maior parte das vezes, ela quebra princípios do Senhor, nos levando para o inferno, nos levando para a distância do Senhor. E quando vamos ver, pronto, já está aquele problema, já está aquela situação e a gente fala, Senhor, como eu vim parar aquilo? Simples, você renunciou, você abriu mão de mim, você diz praticamente nas ações, eu não te quero mais, Senhor, e o Senhor não vai forçar relacionamento. Pelo contrário, Ele mostra, Ele revela o quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja ter intimidade conosco. Irmãos, e assim, Deus é tão maravilhoso que a gente cai, a gente peca, a gente erra, e o Senhor está ali. O Senhor não está à distância, Ele está ali perto, esperando a gente ter a consciência dos nossos atos, se arrepender de todo o coração e pensamento, para que Ele venha nos limpar, para que Ele venha novamente transformar a nossa vida. Mas como eu posso dar sabor à vida? Como que eu posso mudar essa minha maneira de ser? E eu comecei a escrever algumas coisas, e uma delas era controlando aquilo que se fala. A nossa boca, ela tem que ter palavras de bênção e não de maldição. Nos nossos lábios tem que sair palavras que venham do Senhor. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 4, versículo 29.
que diz assim, Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças ao que ouve. Ou seja, o meu proceder, as minhas palavras não podem ser grossas, não podem ser falsas, mentirosas, elas precisam produzir vida, elas precisam trazer a graça do Senhor, elas precisam trazer a voz do Senhor e não a nossa. Depois, comunicando a graça de Deus através das palavras, falar daquilo que é, daquilo que nós recebemos, que nós andávamos cegos, que nós andávamos escravos, nós andávamos por atalhos. E foi dado pela misericórdia e bondade do Senhor um caminho que é Cristo. Foi nos dado um caminho que nos leva novamente ao Pai. Um caminho tão maravilhoso, irmãos, que, pensa bem, ninguém na história viveu o que Cristo viveu. Veio para esse mundo, uma paciência, um amor por nós, passou por tudo aquilo, morreu, ressuscitou e prometeu ainda, irmãos, um lar ao lado dele. Prometeu ainda que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, ninguém mais vai fazer isso, ninguém mais teria capacidade, teria esse amor de sabendo que a sua criação iria pecar e o Senhor constantemente ali, disposto a reconciliar. O nosso Deus, irmãos, eu não consigo olhar e ver um Deus de desprezo, um Deus assim que vai olhar e não vai cuidar. Eu vejo um amor tão grande, um cuidado tão grande de Deus conosco. A gente cai, tropeça e o Senhor está ali, pronto para limpar a gente, pronto para reerguer a nossa vida. A gente que tem infelizmente, a gente tem o costume de achar que temos que procurar Deus quando o problema já está aqui. Quando eu estava meditando nos Salmos de Davi, que ele diz: Senhor, eu anseio por viver todos os dias da minha vida na tua casa, na tua presença. Irmãos, isso é demais, sabe? A gente está escolhendo Deus, uma intimidade que o mundo não tem para oferecer, uma intimidade, um amor que nada nesse mundo se compara. E o Senhor, Ele colocou isso à disposição, a oportunidade de vivermos na eternidade com Ele, viver todos os nossos dias com Ele. E isso não tem preço. Nada que há nessa terra, nesse mundo, vai se comparar a poder ter essa comunhão com o Senhor. E o terceiro tópico que eu aprendi nessa lição foi vivendo em paz com seus próximos irmãos. Irmãos, não tem como viver em pé de guerra com um irmão e servir ao Senhor e ter a presença do Senhor e ter comunhão com o Senhor. Se eu brigo com meu irmão, se eu não sinto a dor do meu irmão da igreja, ou da minha casa, ou do meu vizinho, eu simplesmente estou negando Cristo, porque Cristo veio para todos. Ele fala que ele veio libertar os cativos. Ele fala que veio para todos, que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho por todos, não tem exceção. E que direito eu tenho, irmão, de desfazer do próximo, de achar que aquele irmão não merece a graça de Deus, não merece receber o mesmo perdão que eu. Eu não tenho esse direito, não cabe a mim isso. Então, eu não posso quebrar esse princípio de viver em paz, de viver em comunhão com o próximo. Isso me faz permanecer com o sabor de Cristo. Isso me faz permanecer com as características do Senhor, o caráter do Senhor em mim. Isso prova comunhão, que toda dificuldade não me atrapalha de estar ali. Sou falha, o irmão também é, irmão, amém, vamos parar por aqui com isso e vamos viver. É difícil? É. Não é fácil? Não é. Hoje mesmo eu tive um dia muito complicado e eu, glória a Deus. Uma das coisas que mais tem sido posto à prova no meu caráter é aprender a ter paciência. Aprender a ter paciência com aquilo que me irrita, que eu falo, ai Jesus, tem misericórdia. Mas o Senhor tem ouvido as minhas orações, que eu não quero ser explosiva, que eu não quero ser grossa, que eu não quero ser uma pessoa que olha para o próximo e simplesmente despreza. Não, eu quero amar como o meu Deus ama, sem acepção de pessoas. Eu quero olhar como o meu Deus faz, além do pecado, além da fraqueza. Mas
para que isso aconteça, eu preciso o quê? Não perder a minha identidade, não perder a minha comunhão com o Senhor, não perder aquilo que foi conquistado ali na cruz, não participar das obras infrutíferas das trevas. Em Efésios, ainda capítulo 5, 11, diz o quê? E não sejam cúmplices. Ser cúmplice é ser partícipe, é estar junto na ação, nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Se eu sei que a minha ação é uma mentira que vai provocar o próximo, eu não faço. Por amor ao Senhor, por temor ao Senhor. Se eu sei que o que eu estou fazendo vai magoar o irmão e contribuir para ele se afastar do Senhor, eu não faço. Eu não posso fazer, irmãos. Eu tenho que renunciar a isso na minha vida. Eu tenho que tirar isso de mim para que a comunhão flua, para que seja preservada a comunhão, para que seja preservado ali a minha essência com o Senhor. Reprovando as obras das trevas. Nós vemos aqui, não posso participar. Não tenho que achar motivo e nem razão para participar. Eu vou fazer isso, mas não agrada o Senhor, não é bom para mim. Ensinando a verdade do Evangelho como sendo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder que transforma, é o poder que restaura, é o poder que fortalece. Não há outro como o Senhor, irmãos. Não há outro. A sociedade, ela menospreza, ela diz que se você quebrou esse princípio, nunca mais você é alguém. O Senhor diz que nós somos novas criaturas nele. O Senhor refaz a nossa história, mas é necessário que a nossa intimidade, que a nossa comunhão com o Senhor, ela permaneça, ela seja priorizada em nossa vida. Não dá, irmãos, para colocar Jesus em segundo, em último lugar. Ele é o nossa primeira fidelidade, Ele é o nosso centro de caráter, Ele é tudo para nós, Ele é a essência que precisamos. Se nós queremos permanecer fiel até a sua volta, é Ele e o Espírito Santo que vai nos ajudar. Não tem outro que vai mudar a situação de casamentos, não tem outro que vai mudar o relacionamento de pai e filhos, não é outro que vai mudar o caráter, é o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo que continua purificando, é o sangue de Cristo que continua transformando, e através do sangue de Cristo nós tivemos acesso ao Pai, não para viver uma vida desumana, não para viver uma vida errada, mas uma vida santificada pela palavra do Senhor, uma vida conforme a vontade do Pai. Que o Espírito Santo tenha falado com você, meu irmão. Que você possa olhar para você e ver aquilo que possa estar te atrapalhando de refletir a face de Cristo, de refletir o sabor de Cristo. O mundo precisa saber quem é Cristo em nossa vida. O mundo precisa entender por que todo culto nós estamos ali em comunhão para buscar a presença de Deus. As obras das trevas estão aí, mas a obra do Senhor também está. E até que Ele volte, irmãos, nós temos a responsabilidade de permanecer firmes e levar a sua palavra a todo necessitado. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para a salvação do necessitado. Fale de Cristo, compartilhe Cristo, compartilhe a palavra, sem limite, sem medo. Irmã Érica, mas eu tenho vergonha. Eu também tenho, irmãos. Por mais que sempre a gente está ali, o diabo sempre vai pôr esse sentimento assim, você vai falar. Eu tenho timidez, mas eu tenho vencido a timidez. Eu tenho vencido as minhas limitações. E se tem uma coisa que eu pude observar, que durante o período de quarentena da pandemia, foi o período que eu mais evangelizei, que eu mais falei de Cristo e que eu mais pude dizer o porquê eu quero ser de Cristo. Que Deus te abençoe, te dê um resto de semana abençoada, que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo toque em você, se você tem se sentido desanimado, se você tem se sentido sem ânimo, que você confesse a sua vida ao Senhor e deixe o Espírito Santo te reestruturar, deixe o Espírito Santo te conduzir e você será vitorioso. E novamente você voltará a ter alegria que não vem do mundo, que é temporária, mas que é eterna, que vem do Senhor. Deus te abençoe.